Bem-vindos do online também, irmã Alzira, a Sabrina, a irmã Vânia, a Cleide lá, o Gabriel. Tá comendo aí, Gabriel? Tá bom aí? A irmã Ivani, a Tatiane e a família, a irmã Valquíria, a irmã Rosa, a irmã Sandra, a Elisângela. Normalmente nós já estamos deixando o YouTube também ligado. Todos que estiverem chegando por aí e outros que forem chegar, vão ser muito bem-vindos. Nós estamos em alguns cultos de oração. Aproveite esse tempo, se conecte com o Senhor. Oração é a linguagem do crente, do cristão. Nós oramos a todo tempo, irmãos. Oramos aqui, oramos na nossa casa, oramos a todo tempo. Oração é a conversa, quando você fala com o teu Deus. Mas aqui é uma oportunidade de você orar um pouquinho diferente, um pouco mais intenso, e estar junto com os seus irmãos. Isso tudo ajuda muito na comunhão. Amém, igreja? Aproveite esse tempo, sabe? Você já perguntou para Deus o que Ele quer para a sua vida? Pergunte para Ele. Gaste tempo perguntando para o Senhor. E muitas vezes você acha que Deus vai falar para você com clareza. Você vai andar 300 quilômetros, vai dar seta, pega a direita, depois... E não vai ser assim. Às vezes, você tira tempos de oração. Tempos. Às vezes com jejum. E muitas vezes vem uma única palavra no seu coração. Uma única. Você fala, não, isso aqui não é Deus, não. Eu preciso de tanta coisa, que Deus fala tanta coisa e somente uma palavra, ou às vezes um sentimento, às vezes uma palavra vem no seu coração, coragem. Você fala, bom, coragem eu tenho que ter mesmo, mas não é isso não é Deus, não. E aí você ora de novo e de novo, coragem. Aí, então, aproveite esse tempo para você perguntar ao Senhor, Senhor, me dá um comando. Gente, se tem algo rico na nossa vida, rico no momento de nós buscarmos a Deus, é buscar um comando. Deus muitas vezes não vai trazer para você a extrema clareza, mas Ele vai te dar a direção. E é isso que nós precisamos. Porque sempre quando você tomar uma decisão errada, o preço é altíssimo. Se tem algo que você precisa focar na sua vida, é momento de decisão. Todas as decisões. Pegue toda a sua rede de apoio, tudo que você tiver, mas não tome uma decisão de qualquer maneira. E momento de oração é um momento de decisão para você. É um momento de você falar, Senhor, eu já tomei a minha decisão. Ou eu já estou em um caminho, já estou com o trem nos trilhos caminhando. Agora, se não for isso, eu preciso que o Senhor me dê o comando, porque eu estou fazendo, estou debaixo de oração, sou teu filho, não tenho porquê eu não ser abençoado. Estou trabalhando, estou dedicando, não tenho porquê. Estou alinhado com a minha casa, com a minha esposa, não tenho porquê não ser abençoado. Amém, igreja? Mas, o que o diabo quer fazer conosco, irmão, é tomar uma decisão errada. Amém? Meus irmãos estão aí? Aumenta a luz aqui dos irmãos para mim. Deixa eu ver a face dos amados. Fica esperando começar o culto. Não, o culto já começou. Daqui a pouco nós só vamos formalizar o início. Ó, deixa eu te falar. Ia falar de uns dons, vamos falar, mas já vou falando sobre oração aqui para você. Já que fluiu aqui, deixa eu te falar. Você já percebeu que tem coisas na sua vida que você não faz nada e acontece um monte de coisa sem você fazer? Já percebeu isso? Você fala assim, não, eu estou seguindo a minha vida aqui, aí acordo de manhã, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo lá, aconteceu... Espera aí. Sou um filho de Deus, cara, sou cuidado por Deus. O diabo não tem poder de passar por cima da autoridade de Deus.
Quando começa a acontecer muitas coisas na sua vida, você precisa ligar o radar e se perguntar: para onde isso está me direcionando? Ou para onde isso está levando o meu foco? Talvez eu estava indo para o caminho errado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre usou disso. Sempre, sempre, sempre. As circunstâncias que não estão na sua mão. Não é momento de desesperar, é momento de alinhamento. De você perguntar para o Senhor: peraí, isso aqui... E como que nós muitas vezes fazemos? Nos desesperamos, procuramos culpado, procuramos se é eu que sou o culpado. E o crente que, às vezes o cristão um pouco novo na caminhada, coisa de uns 150 anos de caminhada, sabe? Crente novo. Aí o que acontece? Ele começa a procurar pecado. Porque eu falei com fulano, é porque... E às vezes esse mapeamento todo seu precisa estar mais ligado em Deus. Deus. O caos normalmente nos dá a direção. Agora, se você tomar as decisões alinhadas com Deus, não tem muito por que isso acontecer. Mas todos nós estamos sujeitos a essas coisas, sim ou não? Sim, com certeza estamos. Mas se as minhas últimas 10 decisões da minha vida, se eu conseguir elevar 7 para um nível de assertividade, irmão, eu vou ter a minha melhor vida que eu posso ter. Você entende o que é isso? Decisão. Uma decisãozinha errada, normalmente, para não pagar nada, para você falar assim, sair ileso, 3 anos de prejuízo, 5 anos, um pouquinho mais tensa, 10 anos, uma decisão. Está claro isso para você? E o porquê eu estou falando isso? Porque você vai ter um tempo de oração. E nesse tempo de oração, você precisa falar: Deus, existe um livro na tua mão, que o Senhor já escreveu onde é a minha vida a melhor, a perfeita. Só que é o seguinte, eu não sei, isso está encoberto para mim, mas o Senhor pode me direcionar a essa vida. Será que isso traz clareza para você? Irmão, isso é muito importante. Não, você não está vivo não, você tinha que falar alguma coisa. Não tem ninguém vivo não antes? Rapaz, estou entregando do mió aqui. Aí, tem alguém vivo aí, gente. Deixa eu falar para você, você não está entendendo. Todo dia cedo você tem que levantar e falar: Deus, eu estou indo, me direciona esse negócio, não me deixa, porque se deixar eu vou, tudo que é errado eu vou fazer. Eu vou tomar decisão errada, eu vou pelo meu coração é enganoso, eu vou pelas minhas emoções, eu vou pela minha falta de dinheiro, eu vou por aqueles que eu quero agradar, eu vou tomar todas as decisões, menos a que o Senhor quer para mim. E aí você já começa o dia orando: Deus, eu estou saindo, me direciona. E o Senhor vai te direcionar. Aprenda a pedir e pedir certo. Quando você pede: Deus, eu quero essa caneca, talvez não está no projeto de Deus a caneca. Isso aqui é a caneca, Deus não quer. Isso aqui é a caneca, Deus não quer. Daqui a pouco Ele te dá a caneca, daqui a pouco você vai reclamar: mas essa caneca só me deu problema. Já pensou se Deus fizesse tudo o que a gente quisesse? Talvez a maior parte já tinha morrido. Essa vida não compensa. Já não chegou uma fase dessa na sua vida não? Não, essa vida não está compensando não. Essa risada é para confessar que você já pensou muitas vezes, muitas vezes eu falei: meu Deus do céu, olha, só vou ter paz quando for para a glória. Se eu pudesse ir já, mas falando sério, se eu pudesse, sabe, irmão, vamos viver, vamos enfrentar os desafios, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos evoluir, vamos pegar os desafios, vamos vencer eles, colocar eles debaixo do braço como uma apostila e sair para falar: não, vamos embora, eu venci, você vai vencer também. Tem que fugir não. Para de fugir dos problemas, para de fugir dos seus gigantes. Tem que enfrentar, tem que enfrentar. O que seria o tal do Davi? Você nem conheceria ele se não fosse o Golias. Se não fosse o Golias, Deus prepara uma circunstância.
faz você vencer. Quando você vence, você tem autoridade sobre aquilo, se torna outra pessoa, se torna uma pessoa muito maior, mais evoluída. Aí Deus prepara outro desafio e você vai evoluindo, enquanto isso vai ajudando as pessoas. Amém, igreja? Amém. E tudo isso, ore ao Senhor. Hoje você vai ter mais uma oportunidade. Vamos louvar, daqui a pouco o pastor Maico vai vir ministrar. Use a oportunidade que você tem. Peça ao Senhor para te dar a direção. Lembra de Moisés? Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé. Davi orava, Senhor, e aí, nós vai para a guerra? Ele não preocupava, tem quantos soldados? Ele nunca perguntou, Deus, quantos soldados tem? Ele falava só, nós vamos? Nós vai ou nós não vai? Os reis do Antigo Testamento, aqueles que eram crentes, ia buscar um profeta e falava, tem uma guerra para ir, o Senhor vai ser conosco ou não? Não, o Senhor vai ser com vocês, pode ir. Era sinal de vitória, irmão. É a nossa oração hoje, não é? Só que para nós está um pouco mais fácil, que o Espírito Santo está dentro de nós, então a gente pergunta para ele, ele responde para a gente, só que a gente se confunde tudo e já não entende mais nada, então já não sei o que era mais fácil antes ou agora. Vamos ficar de pé, vamos começar o culto e você vai descobrindo no caminho. Iniciamos esse culto de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Glórias a Deus. Deus, em nome de Jesus, nosso querido Pai, nosso Senhor, que nós estamos aqui reunidos para uma questão só, para nós adorarmos o nome do Senhor Jesus. Sabemos que nascemos nessa terra com um propósito, com uma definição que veio das Tuas mãos. E todos nós que estamos aqui, Senhor, eu creio que todos nós nos entregamos nas Tuas mãos, como uma oferta, Senhor. Nós, as nossas casas, os nossos filhos, tudo que é nosso está nas Tuas mãos. Porque não tem sentido, não faz sentido a nossa vida se não for para termos a Tua presença conosco. Se não for, Senhor, para adorar ao Senhor Jesus. Te entrego esse culto, todos que aqui estão presentes, outros que vão acompanhar no online, outros que vão assistir depois. Deus, nos abençoa nessa terra, que a Tua maior bênção é que nós possamos conhecer ao Senhor Jesus com profundidade. A buscar a sabedoria, entender sobre a sabedoria, sentir a sabedoria. E a sabedoria só tem uma, é Cristo. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está conectado. E falamos muito sobre decisão, e eu quero te pedir, Senhor, que todos nós possamos estar totalmente, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo. E se de alguma forma alguém, Senhor, está sendo guiado por qualquer outra voz, que não seja a Tua, que esse encantamento quebre hoje em nome de Jesus Cristo. Mas que possamos ter, Senhor, muito claro a Tua vontade para nós. Guia cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Abençoa esse culto de oração. Que nós possamos conectar ao Teu trono, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença manifesta entre nós. Abençoa o pastor Maico que vai ministrar. Usa ele poderosamente como sempre tem usado. Abençoa o presbítero Anderson no momento da oração, para que ele possa direcionar essa oração e todos nós, Senhor, estar em um só Espírito, Senhor. Abençoa a sala das crianças, professoras, todos que aqui trabalham, todos que estão em casa, e que em tudo, Senhor Deus, que Jesus seja o centro desse culto, o centro do nosso coração, e que possamos sair daqui revestidos pelo Teu Espírito Santo, e você diz amém. Amém. Nós vamos louvar e já voltamos. Boa noite, meus irmãos. Recebam todos a graça e a paz, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes e alegres de estar na presença de Deus, mais uma vez, mais um culto, mais uma oportunidade, e mais um culto de oração para nós, né, irmãos? Como é precioso
esse nosso momento de oração. A oração é uma prática contínua e assim deve ser encarada, mas parece que é diferente, né? Quando oramos na igreja, a comunhão, o fogo entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos também, parece que fica mais gostoso, né? E isso é muito bom. A oração são como depósito que nós fazemos aos pés do Senhor. E no tempo certo, nós iremos usufruir desses depósitos. Amém? Meus irmãos, antes de nós tirar o nosso período de oração, eu preparei aqui uma palavra ao coração dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 25, verso de número 1. Glória a Deus. Está sendo projetado ali no telão. Os irmãos não reparem, irmãos, se eu precisar parar para tossir ou coisa do tipo, que ainda estou com a garganta ruim, a irmã Ianca já fica na contenção aí. Se engasopar de novo, né, pastor? Ela corre aqui. O pastor Daniel depois, no outro dia, ficou dando risada. Falou, pastor Mike engasopou lá e parecia o Chevette álcool. É prova, irmão. Ai, Deus é bom. Mateus 25, verso de número 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saindo-lhe ao encontro, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes que o vendem e comprai-o para vós. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quem pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui estamos diante de um texto bastante conhecido de todos. Texto esse falado e proferido pela pessoa de Cristo Jesus. Sabemos nós que essa história, ela é conhecida como uma parábola. Cristo, em toda a sua trajetória, teve a sua pregação expositiva, e o seu maior objetivo era que todos pudessem ter uma boa interpretação do que ele falava e pregava. Por isso, ele fazia questão de falar de uma maneira simples, para que todos pudessem compreender. E quando ainda assim ficava difícil, ele usava ilustrações, falava acerca de parábolas, para melhor aprendizado pedagogo para aqueles que ouviam. E nessa oportunidade, Jesus por aqui está ensinando esses que estavam próximo a ele. E a mensagem que Cristo está pregando é uma mensagem escatológica,
falando acerca das coisas que haverá de acontecer. E este assunto sobre a escatologia é um assunto que desperta muito interesse, não só nos dias de hoje, mas desde os tempos antigos. E quando ele está falando, pregando, ensinando, a multidão está à sua volta para poder absorver o que ele tinha de melhor a entregar àquele povo. E eles, com uma sede insaciável, começavam a perguntar a respeito dessas coisas, que até então era considerada como um mistério que ninguém sabia. Cristo foi esclarecedor em muitas oportunidades, trazendo para aqueles que ouviam a certeza e a convicção a respeito da pregação dele. Se tinham dúvida, quando eles ouviam Cristo pregar e ensinando a respeito dessas coisas, a dúvida saía do coração e logo o coração era aberto para receber o Evangelho de Cristo. Mas ele está falando acerca das coisas que vão de acontecer. Ele está falando de algo que estava após a morte dele. Ele está falando que o período dele estava terminando e logo após isso seria dado continuidade em sua obra, mas o fim de todas as coisas estava resumido acerca nessa história. E para que o povo pudesse assim entender, ele conta uma parábola. E essa parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens, que existia 5 loucas e 5 prudentes. Eu creio que todos conhecem essa história, e por isso eu ganho tempo, não sendo necessário eu entrar nela para explicar. Mas, quando Cristo falava a respeito dessas mulheres, a respeito dessas noivas que estava dada e prometida como esposa para um esposo, um noivo que haveria de buscar. Cristo pontua algumas características peculiares que nos chamam a atenção e eu separei aqui para poder compartilhar com os irmãos aqui essa noite. Mas, para que melhor possam entender, no costume judaico, quando existia um casamento, o noivo vinha buscar a sua noiva, era de costume, existia um horário definido. Ele vinha buscar essas noivas à meia-noite, como era de costume deles. As virgens aguardavam com as suas lamparinas, esperando o chegado noivo. Mas o interessante é que a história nos conta que este noivo demorou a vir. E por ele demorar a vir, todas elas cochilaram, pegaram no sono, começaram a dormir. Mas o atraso do noivo fazia parte do costume e era de maneira proposital, porque o teste não se consentia em simplesmente a espera por ele, mas a finalidade da demora do noivo era para poder mostrar, revelar aquelas que estavam preparadas e tinham as suas reservas prontas. Se aqui eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: a sua reserva irá te levar muito longe. Todas eram virgens, mas nem todas elas eram preparadas. Aqui, quando eu falo sobre virgens, eu estou falando de algo também simbólico, porque virgem na Bíblia está apontado para pureza exterior, está apontado para separação, consagração, está apontado para a aparência de santidade. As 10 tinham algo em comum, observe, tinham lâmpadas,
As 10 estavam no mesmo ambiente. As 10 esperava o mesmo noivo. As 10 dormiram, porém, somente 5 tinha reserva de azeite e carregava consigo. A diferença entre elas não estava na aparência, mas a diferença entre elas estava na profundidade com o compromisso que elas tinham. Sabendo que era uma oportunidade ímpar e não haveria outra, elas foram preparadas para poder encontrar com esse noivo tão ansiado por elas. A reserva que elas tinham, a Bíblia conta que quando o noivo está a chegar, elas ficaram desesperadas, porque ele demorou a tal ponto que o azeite que ela tinha nas suas lamparinas começou a queimar. E quando chegou próximo à meia-noite, as lamparinas daquelas que não tinham reserva começou a falhar o fogo. E aí entra um desespero, um colapso, porque se o noivo chegasse e as lamparinas não estivessem acesas, prontamente essa era desqualificada por ele, porque não tinha condição e não tinha preparação suficiente para poder se casar com esse noivo. Eu estou falando de algo cultural, porém algo que era muito importante e fazia muito sentido para eles. Quando o clamor da meia-noite soou, as lâmpadas delas então começaram a falhar. E observe, as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite. Mas o azeite não podia ser transferido. Guarde isso no teu coração. O azeite não podia ser transferido de uma para outra. Por quê? Porque a unção coletiva não substitui a sua vida com Deus no secreto. Aleluia. Você pode vir no culto como esse, ser cheio da presença de Deus, e daquilo que está no irmão que está do seu lado passa para você também. Cultos maravilhosos como nós já tivemos, que nós saímos cheio, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas unção coletiva não se troca por intimidade no secreto com Deus. A sua intimidade diária, da maneira que você faz o seu devocional, do jeito que você cultua Ele na sua casa. O azeite, irmãos, simboliza o Espírito Santo. O azeite também simboliza intimidade. O azeite pode simbolizar também uma vida de oração. O azeite também pode simbolizar a palavra armazenada. O azeite simboliza também caráter formado. Ministério se compartilha, mas a reserva é particular. Aleluia. O que você constrói no seu secreto com Deus será depósito na sua reserva. Guarde essa palavra no teu coração. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu vou lhe dizer. A fé da sua mãe, ela não te sustenta. A unção do pastor, a unção dos obreiros, a unção do pregador, ela não te sustenta. O culto de domingo não substitui pelo altar diário. O que é que sustenta? A sua reserva na sua intimidade com Deus. Aleluia. A sua reserva, ela tem poder de levar você em lugares que você jamais imaginou, oh glória. A sua reserva pode levar você em ambientes que você jamais pensou estar. Sabe o que é reserva? Trocando em miúdos, é tudo aquilo que você faz no secreto.
é uma vida de oração, é uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, é uma vida escolhendo estar com Deus todos os dias, é uma vida, aleluia, abrindo mão das coisas do mundo, das coisas carnais, é uma vida de adoração a Ele, é uma vida de devoção a Ele. O mundo, o Brasil principalmente, se prepara para a semana que vem pular dias de carnaval, aleluia. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus estão preocupados em fazer as nossas reservas espirituais. E o porquê é importante fazer a sua reserva espiritual? Porque dias ruins, dias maus, chega para todos nós. E sabe o que vai te sustentar nos seus dias ruins, nos seus dias maus? A sua reserva, o seu depósito. O atraso do noivo revela quem tem reserva e quem não tem. Observe o texto diz: e tardando o noivo. O problema não foi o sono delas, o problema não foi a falta de preparo para o atraso. A reserva sustenta quando você está numa situação. Quando eu uso a minha reserva, ela vai te sustentar. Quando Deus parecer demorar a vir ao seu encontro, assim como esse noivo, a promessa não se cumpre no tempo esperado, o ambiente se esfria, o avivamento diminui, a fé às vezes se apequena, e o que te sustenta nessas horas? A sua reserva, aleluia, a sua reserva é o que vai te sustentar. Glória ao nome do Senhor. Eu estou pregando para uma igreja e o Senhor está dizendo através dessa palavra: tem crente enchendo as reservas espirituais, aleluia. Tem crentes que está sendo abastecido e está sendo cheio, e as reservas espirituais vai se enchendo. Talvez hoje você esteja numa situação que você olha e diz: mas eu não preciso usar da minha reserva, pois eu estou bem, estou no ápice da minha vida, estou no ápice do meu ministério, estou no ápice da minha espiritualidade. Deus está dizendo: então aproveite para encher ainda mais. Encha ainda mais, porque chegará um tempo que você vai precisar, aleluia. Chegará um tempo que as forças se acabam. Chegará um tempo, aleluia, que parece que as coisas não estão dando certo. Chegará um tempo, aleluia, que as palavras começam a ficar incertas. Mas é nessa hora que a sua reserva é destampada e é capaz de produzir em você novamente um gás espiritual, uma luz é acesa no fim do túnel. Glória ao nome do Deus vivo. A sua reserva, ela tem poder de fazer isso. Quantos e quantos de nós, em nossas experiências particulares, e eu falo por mim, no período que eu tive afastado da presença do Senhor, há 15 anos atrás, e quando eu estava no mundo lá fora, tinha dias que eu deitava na minha cama e chorava. E algo que me consolava dentro de mim era lembrar de dias que eu passei na presença de Deus, aleluia. Dias que eu me entreguei na presença de Deus de verdade. Dias que Deus me encheu da sua presença. E quantas obras o Senhor fez, quantos milagres nós vivenciou, aleluia. E no momento de calamidade espiritual que eu vivia, era a minha reserva que eu tinha feito, que me sustentou acreditando que Deus iria aparecer no meu caminho. A reserva, ela tem poder de te levar ainda mais adiante. Eu lembro uma situação, e eu vou terminando aqui, que eu estava pregando no estado do Paraná, e naquela época eu tinha um carrinho, que o pastor Daniel me vendeu ainda, viu? Era o Monza verde. Pensa no Monza top, aquele era top. O Monza foi para o Mato Grosso, Paraná,
Minas Gerais, foi para Camboriú, ia para todo lado, irmão. Era uma benção. E aí teve uma situação que o marcador de combustível dele parou de funcionar. E ali eu confiava nele, ele meio que confiava em mim, e ia meio no zóio. E eu estava pregando no estado do Paraná, numa cidadezinha pequena, em que o posto de combustível fechava às 7 horas da manhã e só abria no outro dia cedo. Só que eu pregava num culto, tinha que sair dali correndo porque eu ia pregar numa vigília, numa outra cidade. E essa cidade era 40 quilômetros de distância. E ali eu sabia que já estava chegando lá. E eu falei, não é possível. E eu acho que vai, né? Dá para ir. Acabou o culto, eu montei no carro, peguei a rodovia. O carro começou a falhar. Eu falei, é o combustível. Falei, agora eu vou ficar na prova aqui. Não adianta ligar para ninguém, porque não existe posto de combustível aberto nessa cidade. Só se acordar o homem que tem a chave do posto de gasolina, para arrancar a gasolina lá agora. E aí eu lembrei, não sei se foi o pastor que instalou naquele carro, ele tinha um injetor, um reservatóriozinho pequenininho, que era colocado combustível, gasolina dele, para funcionar frio. E ele tinha aquele reservatório e ele injetava, você apertava o botão e ele injetava. E eu ia na rodovia, e ele caminhava mais alguns metros, glória ao nome do Deus vivo, irmãos. E chegou na outra cidade, com combustível que tinha na reserva, aleluia. Assim é a sua vida espiritual na presença de Deus. O que está dentro da sua reserva vai te levar adiante. Glória, glória a Deus, aleluia. Talvez você está aqui dizendo, vou lá no culto de oração, talvez eu nem preciso estar lá, né? Está tudo tão bem. Mas Deus está dizendo, aproveite para você se entregar de verdade. Derrama todo o seu sentimento, as suas lágrimas aos pés do altar de Cristo, aleluia. Porque você está fazendo nada mais, nada menos do que uma reserva espiritual, e isso é importante demais. Se hoje fosse o clamor da meia-noite, hoje, como essas mulheres, as virgens passaram, como estariam as nossas lamparinas perante ao Senhor? Será que nós teríamos azeite o suficiente na reserva? Ou será que teríamos apenas aquilo que já está fumegando na lamparina? Aleluia. Fica aqui essa reflexão. Você vive de fogo momentâneo ou de azeite armazenado? Isso aqui é forte demais, irmão. Não podemos viver por um simples momento. Não podemos ser conduzidos por um simples momento. Temos que ter uma vida contínua, uma vida praticada, uma vida de dedicação às coisas de Deus, irmão. E aí talvez você vai para a Bíblia, e quando você chega na Bíblia, eu lembro do profeta Isaías e do rei Ezequias, né, pastor? Deus deu uma palavra para o profeta Isaías e disse, vai lá, fala para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. O profeta chegou, meteu o dedo na cara e disse, põe tua casa em ordem, tu vai morrer, é a palavra do Senhor. Virou as costas, saiu andando. E quando ele virou as costas, o rei colocou entre o seu rosto, entre o seu braço, debruçou na parede. E a Bíblia diz que ele chorou naquele instante e disse, Senhor, lembra do período que eu te servi, aleluia, e do tempo que eu fui fiel à tua presença. Quando ele falou isso, abrindo o seu coração,
destampou a válvula do céu. Deus falou para o profeta: volta lá e muda o decreto, aleluia. Porque, Senhor, diga que ele vai viver mais 15 anos, aleluia. Mas Deus tem amnésia? Não, nem um pouco. Mas ele queria saber, aleluia, se o rei ainda tinha a lembrança de que ele tinha uma reserva com Deus. Glória ao nome do Eterno. É disso que eu estou pregando aqui essa noite. Talvez você esteja aqui com o mesmo sentimento que eu. Não somos merecedores de estar aqui, não éramos para nós estar aqui, por ser pobres e falhos pecadores, mas pelo favor imerecido do Calvário, que nos comprou, nos justificou e nos salvou, aleluia. Ele nos fez digno pelo sangue dele de aqui estarmos, glória ao nome do Senhor. E por isso você está aqui hoje buscando. Então você está entrando em um período de uma frequência tão alta na sua vida, e quem não te conhece, aleluia, te julga às vezes dizendo: será que é mesmo necessário buscar tanto, aprender tanto? É de quinta, é de domingo, é treinamento, é todo dia na igreja, e você não sabe explicar. Mas perante o céu Deus está dizendo: vai fazer na tua reserva, vai fazer na tua reserva, aleluia. Vai fazer na tua reserva, glória ao nome do Senhor. Porque quem tem reserva, guarde isso no teu coração, tem autonomia. Quem sabe o que é autonomia no carro aqui? Quem sabe? Levanta a mão. Os Uber tudo sabe. Essa autonomia aí é só Deus. Autonomia é o tanto que o seu carro vai andar com o tanto de combustível que está dentro do seu tanque. Só quem tem reserva, irmão, tem uma autonomia elevada. Quanto maior for a sua reserva, maior será a sua autonomia. Para terminar agora, construa disciplina espiritual diária. Desenvolva intimidade secreta com Deus, aleluia. Invista mais naquilo que ninguém enxerga, porque aquilo que você planta no secreto, você vai colher em público, e Deus fará questão de te honrar dessa maneira, aleluia. Quem vive de evento apaga a meia-noite. Quem tem reserva não teme o atraso do noivo. A sua reserva te levará muito longe, inclusive até chegar o momento do grande encontro com o noivo. Outro dia eu preguei aqui e eu disse: a caminhada cristã não é uma corrida, um tiro curto. A caminhada cristã é uma maratona. E maratona não se resolve com alta velocidade. Maratona se conclui com resistência. E a nossa caminhada com Cristo, até nós adentrar aonde Ele nos prometeu, é necessário muita resistência, é necessário muita reserva. E Deus te trouxe aqui hoje, essa noite, para que você possa ter um período de oração com Ele. Construir a sua reserva, depositar algo ainda mais na sua reserva. Feche os seus olhos. Eu quero orar por essa palavra e agradecer. E logo em seguida o presbítero Anderson vai subir para nos conduzir o nosso momento de oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi pregada, foi ministrada, Senhor, neste altar. E deste lugar eu saio, Senhor, com o sentimento de que nada que o Senhor me deu, eu estou levando embora, tudo ficou no teu altar, ó Pai. Pai, que essa palavra fica no coração dos irmãos, que nós saiamos daqui, Senhor, entendendo, ó Pai, a necessidade de nós construir uma reserva espiritual, Senhor. Encher, Senhor, as nossas lamparinas de azeite, se fortalecer espiritualmente, ó Pai. Pai, que essa palavra fique cravada na nossa alma, nos abençoe e nos guarde em tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.
Glória a Jesus. Pode deixar essa luz de oração. Nós vamos orar, tirar um momento de oração, conforme essa palavra foi pregada ao nosso coração nesta noite. Vamos entender o seguinte: você tem o seu carro, eu tenho o meu. O quanto você busca é o quanto você vai adquirir a reserva. Então, depende de você, o quanto você quer de reserva, o quanto você quer caminhar. E é você quem tem que buscar. Ninguém vai pegar o seu carro e vai abastecer para você. É você. Aqui é um momento que nós estamos para buscar essa reserva, buscar a unção de Deus, orar, pedir para Ele aquilo que nós estamos buscando. É um encontro com o Pai, aquele que tem tudo para nos entregar e já nos entregou tudo e está tudo preparado. Mas depende de você, depende de mim. Então, se você chegou aqui a um momento de oração, não disperse. Muito pelo contrário, você está onde tem a fonte, para buscar, para abastecer, para se encher. Se você só deixar esse momento passar e não ir em busca daquilo que Deus preparou para você nessa noite, nada vai acontecer, você vai sair daqui normal, como você entrou, às vezes até mais chateado, porque você vê outro conseguindo, outro encontrando, e você não, e começa a se tornar algo normal. Depende só de você e de mim, o quanto nós queremos ser abastecidos, o quanto nós queremos a unção de Deus, o quanto nós queremos nos conectar com Ele, o quanto nós queremos essa reserva. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar. Se possível, ajoelhe, esteja na presença de Deus. Se não for possível ajoelhar, pode ficar sentado, mas se conecte da melhor forma possível. E os irmãos do online, busque esse tempo com o teu Deus, com o teu Criador, e nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus, Ele já marcou esse encontro conosco nesta noite aqui, para nos encher, nos abastecer mais uma vez. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Enche-nos, Pai, da tua presença, Senhor. Enche-nos, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Tem toda a liberdade neste ambiente, Senhor. Tem toda a liberdade neste lugar, Senhor. Aleluia,
Jesus. Nos enche. Como é maravilhoso estar em tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Como vasos na tua presença, Senhor. Venha nos encher, Senhor. Venha nos fortalecer, Senhor. Espírito Santo tem toda a liberdade aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Enche-nos, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Como é bom estar em tua presença, Senhor.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estamos em uma caminhada, Senhor. Nós precisamos ser cheios, Senhor. Nós precisamos nos abastecer o tempo todo, Senhor. Nós precisamos da Tua unção, do Teu Espírito em nós. Nós precisamos da Tua força, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, não conseguimos caminhar, Senhor. Sem a Tua presença não conseguimos chegar ao nosso destino, Senhor. Toma cada coração que está aqui nesta noite, Senhor, online, presencial. Toma cada coração, Senhor, e nos enche, Senhor. Restaura, Senhor, aqueles que precisam de restauração, Senhor. Os Teus filhos que precisam de força, Senhor, de renovo, de uma nova história. Eis-nos na Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Não tem preço que pague, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós nos derramamos aos Teus pés, Senhor. Tu és o nosso Rei e nós Te adoramos. A Tua igreja, Senhor, reconhece que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Não há outro lugar que nós queremos estar, Senhor. Não há outro abraço, Senhor. Não há outro sentimento, mas sim estar em Tua presença, recebendo o Teu azeite, Senhor, simbolizando a unção, o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. Às vezes nós passamos no deserto, Senhor. Às vezes passamos por momentos de lutas. Mas é tão bom saber que o Senhor está junto. É a certeza da vitória. Aleluia, Jesus. Como está gostoso este ambiente, Senhor. Como está maravilhoso estar em Tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Venha sobre
Glória, glória ao teu nome, Jesus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ah, Senhor, como é bom estar em tua presença. Quero mandar nosso yando lama, canda yanda anda chiando lama. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença, por sentir o teu Espírito junto de nós, ser abastecidos e mais uma vez entendendo que na nossa caminhada o Senhor sempre estará junto de nós, nos enchendo, nos abastecendo. Pai, nessa caminhada, Senhor, não deixe nenhum errar a rota, Senhor, mas nos ajude a concluir essa viagem, Senhor. Ajude cada um de nós a chegar ao nosso destino, combater um bom combate, guardar a fé. Aleluia, Jesus. É verdade que as lutas, as barreiras chegam, Senhor, os desafios, mas mesmo estando no deserto, se o Pai está junto, nós estamos seguros e sabemos que tudo já deu certo. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada um que chegou aqui, que se conectou no online, por este momento, e nós te pedimos que nos prepare mais e mais momentos como esse, Senhor. Momentos para te adorar, para entregar a Ti a nossa gratidão. Pai, o sentimento no nosso coração neste momento é gratidão. Gratidão, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela família em Cristo que o Senhor nos deu, e por mais uma vez estar na Tua presença, Te sentindo,
e sendo nós abastecidos por Ti, Senhor. Te agradecemos por este momento, por esta oração, e encerramos esta oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode dizer amém, se colocar em pé. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Há um sentimento de gratidão que nos envolve, um sentimento de amor, é um sentimento que nós temos de não sair da presença do Pai. Glória a Jesus. Nós vamos louvar e depois em seguida o pastor dá continuidade. Louve com todo o seu coração, louve e adore o Senhor neste momento. Nós estamos na presença do Pai, nós estamos na presença do nosso Criador. Vamos louvar em nome de Jesus. Amém. Muito bom esses cultos de oração, irmão. Muito bom. É bom você tirar um tempo de comunhão, é maravilhoso. Muito bom para nós como igreja. Para você que está no online também, tirar esse tempo de comunhão. Tem semente que nós plantamos, aliás, todas elas, né? Você planta e você não vê, mas vai plantando, segue plantando. Quando colher, isso tudo nós vamos desenvolvendo confiança em nós. Irmãos, fazer os avisos. O YouTube está funcionando? Tá ativo. Ceia do Senhor, dia 29 de março. A mudança do canal, ainda estamos transmitindo aqui, mas o link do canal está embaixo. Esse mês nós seguimos assim as quintas-feiras de oração. Dia 19 de abril, nós temos batismo. Tem uma irmã que vai vir. Lembra de onde é, Aline? É lá de Minas. Eu acho que é um pouquinho para lá de BH. E é isso. Vamos fazer o nosso momento dos dízimos, ofertas e primícias. Momento de nos alegrar ao Senhor, entregar com alegria aquilo que o Senhor já nos preparou, né, irmãos? Para nós é uma satisfação enorme. Vai entregar os envelopes. Cadê a Elaine, a Jasmine e a Aline? Glórias a Deus. Meu pai também foi viajar, pediu para avisar todos. Ele está lá para o lado de Tocantins, logo ali. Está lá também a irmã Lúcia, o Cássio assistindo o culto. Um abraço para todos eles. Que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração
Vamos ficar de pé, irmãos. Fique de pé comigo. Glórias a Deus. Feche seus olhos por um momento. Aqui no online, vamos fazer uma oração. Glórias a Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós entregamos nossos dízimos, ofertas e primícias. Eu consagro ao teu altar, Senhor, essas ofertas. Peço que o Senhor tanto receba no céu, quanto ligue aí no céu essas ofertas, esses dízimos e primícias. E também ligo aqui na terra, Senhor, como ministro da tua palavra, diante do teu altar, consagro a ti. Ligo na terra os dízimos, ofertas e primícias da igreja presencial, igreja online, todos que ofertaram, primiciaram, dizimaram. Apresento diante de ti, Senhor, ligo aqui na terra conforme o Senhor já ligou no céu. E consagro em nome de Jesus. Amém. Traga suas ofertas aqui. Feche seus olhos, abra as tuas mãos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós continuamos em oração, Senhor. No final desse culto de oração, o Senhor ministrou sobre nós, sobre a parábola das 10 virgens, e aqui está uma igreja prudente, Senhor, que constantemente vem buscar, Senhor, de Ti, conhecimento, sabedoria, unção, revelação, buscando, Senhor, os Teus caminhos na nossa vida. Peço a Tua bênção sobre cada um, daqui para o final de semana, Senhor, que sejam dias prósperos, dias de portas abertas, caminhos planos, que o Senhor venha nos abençoar. Todos nós, Senhor, principalmente, Deus, que o nosso espírito seja renovado, que a Tua presença esteja conosco, que a Tua alegria faça parte da nossa casa, Senhor. E em tudo nós rendemos graça a Ti, pelo Teu amor, pela graça que é Cristo, e pela comunhão com o Espírito Santo, e você diz amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a irmã Ivani, a irmã Cleide, a irmã Alzira, a Sabrina, o irmão Rafael Oliveira, a irmã Tatiane, a irmã Valquíria, a irmã Elisângela, a irmã Sandra, a irmã Rosa, a irmã Maria da Conceição, a irmã Simone, a Rosimeire, os que estão no YouTube que eu não consigo ver o nome. Meus irmãos, é mais um culto, mais um degrau, e como eu sempre digo, vence essa caminhada quem é persistente, quem é resiliente, consegue envergar, consegue persistir, consegue continuar mesmo com os desafios dessa vida. O que vai nos fazer vencedor, chegar no reino, reinar com Cristo, é ser persistente, como foi ministrado hoje, ser resistente. E eu vou falar para os irmãos, para deixar vocês descansar, mas o que tem para nós a não ser o reino, irmão? Não tem outro lugar para você pôr seu coração, meu. Nós já fomos conquistados pelo Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós e pelo que Ele tem para entregar. Nós não corremos uma carreira como se não fosse alcançar nada, nós temos uma carreira proposta, estamos correndo, estamos trabalhando e muitas vezes deixamos de fazer algo para fazer algo pelo Senhor, porque nós sabemos, tem uma premiação, existe algo para nós, além de amarmos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, mas tem algo para nós. Então persista, sabe, vai, só segue firme, e a nossa vitória já está conquistada na cruz. Agora, irmão, agora é persistir na caminhada, comer
você que está me assistindo aí, comer bastante tutano, sabe aquele dentro do osso? Come tutano, porque as lutas vêm, as guerras, para que nós possamos ser resistentes. Deus abençoe, obrigado pela sua presença, estar conosco aqui, a igreja nossa online, que eu amo demais. Um grande abraço, Deus abençoe pela presença de vocês, que o Senhor pouse contigo hoje, que os anjos do Senhor estejam contigo, dormindo nessa noite, que você possa desfrutar do descanso do Senhor. Um abraço, fica com Deus.